Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu já queria pedir à igreja que, se trouxe Bíblia, abra aí em Mateus 19. Mateus 19, a partir do verso 16. Era bom se diminuir, ou pode desligar também. Diminui aí, Paulinho. Amém. Quem encontrou? Amém. Mateus 19, a partir do verso 16. Que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 3:23 diz: Todos pecaram, né? E destituídos ou separados da glória de Deus. Precisamos, carecemos, né, de Deus. E aqui se trata de um jovem, né, de um rapaz que se aproxima de Jesus. Nós vemos que é um rapaz de posses. E é um rapaz também que guardava ali os mandamentos, que conhecia, né? Certamente era um jovem religioso. Mas ele se aproxima de Jesus, né? Perguntando ao Senhor o que lhe faltava, né? Quando Jesus lhe disse ali o que ele teria que fazer, ele disse: Não, tudo isso eu já faço. Tudo isso eu observo desde pequeno, desde muito jovem. Então, Jesus se dirigiu a ele mais uma vez e disse: Então vai e vende tudo o que tens. Né? E aquele jovem, diz o texto que aquele jovem se entristeceu e saiu dali, né, entristecido. Por quê? Porque tinha muita propriedade, era muito rico. E o que Jesus quis dizer quando ele disse: vende tudo o que tens, né? Muitos podem pensar assim: então se eu for bom, se eu fizer doações, se eu doar, né, então a minha salvação está garantida. Não era isso que Jesus queria dizer, né? Por quê? Porque aquele jovem era rico, mas ele era apegado ao que tinha, né? Ele era apegado às suas riquezas. E foi isso que mexeu, justamente isso. Jesus foi ao ponto certo, né? Que pegou em cheio aquele jovem, né? Quando a palavra de Deus diz: amarás a Deus acima de tudo. Então é acima de tudo mesmo. Aí eu trago para nós esse texto. E o que nós temos feito? Como nós temos servido a Deus? O que tem ocupado o nosso coração? Como nós estamos servindo ao Senhor? Será que nós
temos tido o Senhor como prioridade, como exclusividade? Será que nós temos também estado enganados porque somos crentes, porque vemos a igreja, porque vemos ao culto? Será que isso é o suficiente? Nós podemos descansar e dizer: estou salvo? Será que nós temos tido uma vida religiosa? Ou será que nós realmente temos servido ao Senhor, como manda a Escritura? Nós estamos vivendo, igreja, num tempo muito difícil. Porque tem muitas apostasias por aí. E as pessoas estão banalizando muito a palavra de Deus. É muitos escândalos, é muita gente se dizendo cristão, mas que a vida é completamente contrária à palavra de Deus e àquele que realmente Deus quer de um servo dele. Então nós temos que ter cuidado, porque nós estamos vivendo em um tempo que tudo nos leva a tirar a glória que é de Deus, né? Tudo coopera para isso, porque o que o diabo mais quer é isso. E se nós não vigiarmos, nós estamos dentro de uma igreja, mas estamos desagradando a Deus. Estamos dentro de uma igreja, estamos vindo a um culto, mas meramente por cumprir tabela ou porque já se tornou um ato religioso na nossa vida. Mas o que nós temos que ver é em minha vida, verdadeiramente, como é que eu estou vivendo para Cristo? Como é, o que eu estou praticando, será que é verdadeiramente de alguém que um dia vai morar no céu? Será que eu estou agradando a Deus com a minha vida? Será que eu sou capaz de abrir mão de algo que eu amo por amor ao meu Deus? Será que tem algo que está tirando a prioridade, a glória de Deus e eu não quero abrir mão disso? O que será que tem na minha vida e na tua vida, nesta noite, que Deus está dizendo: tira, lança fora? Porque eu não quero. O que será que Deus está pedindo a mim e a você nesta noite? O que será que eu tenho que tirar da minha vida? Como é que eu estou agradando a Deus? Como é que eu estou servindo a Deus? Porque religiosidade é diferente de uma vida cristã, né? Então esse jovem, quando ele se aproximou de Jesus, perguntando ali o que ele deveria fazer, eu acho que ele pensava assim: não, então eu estou salvo, porque tudo isso eu já pratico, tudo isso eu já faço, né? Mas tinha algo na vida daquele jovem que ele tinha que abrir mão. Tinha algo na vida daquele jovem que estava impedindo ele de verdadeiramente servir ao Senhor. E quando eu lia esse texto, eu pensava assim: meu Deus, como é? Será que eu estou vivendo uma vida religiosa? Será que eu estou indo à igreja, mas é só indo à igreja mesmo? Será que eu estou sendo só mais um sentado no banco de uma igreja? Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos achar que qualquer coisa agrada a Deus. Eu fico observando muita coisa e eu vejo que no nosso dia a dia nós temos o cuidado e o zelo por muitas coisas, mas quando é para Deus é qualquer coisa. É se eu tiver tempo, é se der, é o que sobra, né? Muitas vezes Deus não é o centro, muitas vezes Deus não é a prioridade. A prioridade é qualquer outra coisa, menos o meu Senhor. Mas no domingo não, no domingo eu venho para o culto, porque já se tornou um ato religioso. Mas no meu dia a dia, a prioridade não é o meu Senhor. No meu dia a dia, eu ocupo o meu tempo com tudo, menos com o meu Senhor, né? Então, isso é perigoso. Se chegar a Cristo por interesse, como nós vemos muito nos textos. Eu estava lendo um texto ontem,
onde Jesus ia, muitas multidões o seguiam, mas era com interesse. Era porque Jesus fazia milagres. Era porque Jesus tinha pão para dar. Né? Cria em Jesus, mas não aquela fé para salvação. Não, cria porque via ali os milagres e queria os milagres. Como é que nós estamos nos chegando a Cristo? De que forma? Como é que nós estamos? Será que nós estamos ofertando ao Senhor o nosso melhor? Será que estamos dando ao Senhor o nosso melhor? Será que a oferta que estamos entregando ao Senhor, Ele está se agradando? Porque eu fico pensando assim, a oferta de Caim e Abel, por muitas vezes eu não percebi, eu não entendia o porquê de Deus rejeitar a oferta de Caim e aceitar a de Abel. Se eram ofertas, se cada um ofertava aquilo que tinha. E por muitas vezes eu não entendi, meu Deus, por que ele rejeitou? Era uma oferta também, era o que ele tinha, era o que ele fazia. E Deus rejeitou. Porque Deus conhecia a verdadeira intenção, o coração de Caim. Então não pense você que eu e você podemos usar de barganha com Deus. E achar que eu chego aqui, canto um louvor e Deus já está se agradando. E achar que eu posso chegar aqui com uma oferta altíssima e dizer, pronto, Deus está se agradando. Porque quando Deus rejeitou a oferta de Caim, primeiro Ele rejeitou a vida de Caim. Porque o Senhor diz assim, o texto diz, rejeitou o Senhor a vida de Caim e sua oferta. Porque a vida por si já é uma oferta a Deus. A nossa vida, ela tem que ser uma oferta a Deus. Se eu não agrado ao meu Deus, não é num culto que Ele vai se agradar do que eu estou fazendo. Se eu não abro mão de muitas coisas por amor a Ele, então eu não posso vir com hipocrisia aqui, achando que Ele vai se agradar de um cântico meu. Nós estamos caminhando para o fim nesta terra. E nós cantamos e pregamos e falamos tanto, não sou daqui, sou do céu, mas muitas vezes não vivo como uma pessoa que vai para o céu. Por quê? Porque eu não dou testemunho disso. Porque a minha vida fora da igreja não condiz com o que eu prego, com o que eu falo, com o que eu digo aqui. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que viver para o Senhor de todas as formas, não é só na oferta. Não é só em vir a um culto. Se precisamos abrir mão, então nós temos que abrir mão. Se Deus diz, olha, isso não me agrada, então não pode fazer parte da nossa vida. Seja o que for, que Deus peça para você abrir mão nesta noite. Não diga não ao Senhor. Diga sim, Senhor, só me ajude, porque é difícil. É difícil você abrir mão da sua própria vontade. É difícil dizer não. Quando o Senhor diz, olha, isso eu não quero, mas a minha carne, a minha vontade quer. É difícil, por isso que a vida do cristão é uma luta. É uma luta, nós vivemos numa guerra travada. Carne e espírito vive batalhando, guerreando. E muitas vezes nós alimentamos a carne. Muitas vezes nós alimentamos a carne fazendo a nossa própria vontade, né? Eu não vou, então eu não vou mais cultuar, é isso? Não, porque muitas vezes
né? Tem aqueles que dizem, eu já vi uma pessoa dizer, eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus. Verdade, nós adoramos a Deus. Aqui é uma continuação da nossa adoração. Mas isso também não significa que eu não precise vir à igreja. Mas quando eu venho à igreja, eu preciso ser a oferta agradável a Deus. Quando eu venho para adorar, a minha adoração tem que ser aceita por Ele. E como é isso? É no meu dia a dia. É no nos meus afazeres diários. É no meu testemunho. É o que eu estou fazendo e não apenas falando, né? Aí tem gente que diz, eu adoro a Deus em casa, adoro do meu jeito. Você não adora a Deus do seu jeito. Porque do meu jeito, do seu jeito, não se adora a Deus. É do jeito dele. E tem um jeito, porque ele mesmo diz, sabe como é? Em espírito e em verdade. Ele diz, eu procuro verdadeiros adoradores, aquele que me adora em espírito e em verdade. Sabe quando vamos adorar a Deus do nosso jeito? Nunca. Nunca iremos adorar Ele do nosso jeito. Nunca iremos agradar a Ele do nosso jeito. Tem que ser do jeito dEle. Tem que ser da forma dEle. Tem que ser abrindo mão. Tem que ser com intimidade. Temos que buscar o Senhor. Temos que adorá-lo e continuar adorando a Ele. Temos que ser adoradores em casa, na rua, no trabalho, na escola e na igreja. Mas fulano é crente, tão crente sim. Marlene é tão crente. Pergunta aos meus vizinhos. Quem sou eu? Eu estava lendo a passagem de Jó esses dias e eu pensando, digo, meu Deus. Quando o diabo chegou diante de Deus, né, quando Satanás chegou, a referência que o próprio Deus deu de Jó, né, a ele. Que coisa linda. Tu vem da terra, então tu deve ter visto o meu servo Jó. Homem reto, íntegro, temente, obediente. Olha o que Deus disse de Jó. Aí eu digo, meu Deus, o que será que Deus diz ao meu respeito? O que será que o Senhor diz ao meu respeito? O que será que Deus faz lá no céu quando eu começo a cantar um louvor aqui para o Senhor? Será que Ele inclina assim o ouvido dEle? Será que Ele cheira assim como um cheiro suave as suas narinas? Ou será que Ele tem vontade de vomitar? Ou será que Ele vira as costas e não recebe aquilo que eu estou ofertando? Porque eu estou fazendo algo que Ele sabe que não é verdadeiro. A minha vida tem que ser uma oferta ao meu Deus. A minha vida tem que ser uma oferta ao meu Deus. E Deus me deu o tema, o que tem sido prioridade na minha vida. E desde ontem que eu reflito sobre isso. E quando a gente convive com muita gente, com muitas pessoas, a gente começa a refletir e dizer, meu Deus, me faça ser luz nesse meio. Porque é difícil. Meu Deus, me faça rejeitar ofertas de Satanás. Que às vezes vem tão bonitinho, tão perfeito, tão bom, que às vezes a gente até pensa, é de Deus. Mas é só uma armadilha, só uma aparência. É tempo de vivermos com sinceridade. É tempo de dar prioridade a quem é digno de prioridade. É tempo de sermos ofertas agradáveis a Deus. Não de hipocrisia. Não de boca para fora. Não de aparência. É aquilo que o Senhor diz lá em Apocalipse, né? Você nem é quente nem é frio. Você é morno. Então o que é que ele tem? Ânsia. Ele vomita. Porque nós não podemos ser morno. Nós temos que servir a Deus com essência, com qualidade. Porque é isso que Ele quer de cada um de nós.
É tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos enganar ao nosso Deus. Está chegando o grande dia do Senhor. O grande dia de prestarmos contas ao Senhor. E o que nós vamos dizer a Ele? Nós não podemos enganar ao Senhor. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Está nos vendo, seja lá onde for, Ele está vendo. Nós temos que saber disso. O nosso Deus é aquele que nos vê quando ninguém vê. O nosso Deus é aquele que sabe até o que vamos dizer, ainda antes mesmo de falarmos. E é a Ele que iremos prestar contas. Então nós não podemos estar brincando mais, nós temos que ser cristãos genuínos. Aquele que Cristo lavou na cruz, que remiu e que fez uma promessa linda de vir nos buscar. Aquele louvor da harpa que o pastor cantou no início, ao estrugir da trombeta, é linda aquela letra. Muitas vezes a gente canta um louvor só porque acha bonito, mas não medita no que diz o louvor. É promessas lindas e nós estamos apenas brincando. E quando chegar o grande dia, vamos ter surpresas. Vai ter surpresa. Não é? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa, Senhor, em teu nome. Não foi para mim que você fez. Mas, Senhor, eu preguei, eu cantei, eu fiz visitas, eu fiz doações. Não foi para mim que você fez. Foi só para o seu próprio ego. Não era para mim que você fazia. Vai ter surpresas lá. Quando a gente pensa uma coisa... Então, conserto. É tempo de conserto no meio do povo de Deus. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. É santo, remido. Ah, mas o Senhor me ama. Tem tantas pregações de hoje. Não se iluda com essas pregações que prega só o amor de Deus, porque Deus é justiça também. Por isso que vai ter surpresa, porque o povo só quer esse tipo de pregação. O povo se assusta quando a gente vai falar do inferno. Nossa, mas você fala do inferno. Mas Jesus pregou contra o inferno, sobre o inferno, foi quem mais pregou. Por quê? Porque o inferno existe. O inferno existe e é terrível. É terrível. Aí as pessoas se apegam só com pregações que massageiam o ego. E está cada vez mais se corrompendo, vivendo dentro das igrejas de forma inadequada e não querem conserto. Por quê? Porque Deus me ama. E quando chegar o dia do juízo, do justo juízo, o que você vai dizer? Não, Senhor, mas o Senhor não me ama, não? O Senhor é justo. E nos dá tempo de corrigirmos e de andarmos de acordo com a sua vontade. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. E não tem jeito melhor, não tem forma melhor de vivermos na dependência do nosso Deus, porque Ele cuida de cada um de nós, de forma linda, de forma grandiosa. Então busque o Senhor enquanto pode achar, diz a palavra. Sirva a Ele com exclusividade. Não dê os restos ao Senhor. Não deixe para depois. Não coloque coisas acima do compromisso que você tem com o reino. Não deixe de fazer, não deixe de honrar o seu compromisso. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de mim nem de você. Mas que coisa linda que mesmo assim Ele quis nos escolher para fazer a obra. E nós nos acovardamos. Colocamos 1000 desculpas para não fazer
Aí fica em casa, fazendo o quê? A minha vontade. Porque quando eu deixo de fazer a vontade do Senhor, eu estou fazendo o quê? A minha vontade. Né? A vontade do Senhor é o quê? Que eu não coloquei a mão no arado? Né? Não posso retroceder. É avançar. Mas tá difícil. Avance. Quando não puder, clame, peça socorro que vem do alto. Mas prossiga servindo a Deus com exclusividade. Com santidade. Porque com Deus não se brinca. Fomos chamados para uma linda obra. Né? Que, como eu já disse, não merecemos, mas fomos chamados. Que privilégio tão grande quando eu leio isso aqui e digo, meu Deus, eu faço parte disso aqui. Porque nós estamos dando continuidade. O que esse povo começou lá no passado, que obra linda, grandiosa. E nós somos agora a continuidade disso aqui. E não é de qualquer jeito. É a obra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Daquele que só um sopro dele destrói tudo. Basta uma palavra do Senhor. E nós servimos a Ele. Somos seu povo. Podemos chamá-lo, como foi cantado aqui. Ele é meu Deus. Somos dele, Ele é meu. Sou dele, Ele é meu. Olha que coisa tão grandiosa. Aí nós queremos fazer de qualquer jeito, servir de qualquer jeito. É com o nosso melhor. Dê o melhor. Faça como aquela mulher que derramou, que quebrou o vaso de alabastro. Ela quebrou, ela não abriu. Ela quebrou, sabe por quê? Porque ela quis entregar tudo. Ela quis entregar tudo, ela quis derramar mesmo aos pés do Senhor tudo que ela tinha. Vaso, puro nardo, precioso e raro. Mas ela derramou tudo aos pés do Senhor. Porque ela entendia que nada pagaria o que Jesus fez por ela. Ela entregou o puro nardo. Entregue o seu melhor para o Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Não faça de qualquer forma. Amém? Que Deus nos ajude a prosseguir fazendo a vontade dEle. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para a gente cantar um louvor rapidinho. Que é mais uma oração. Porque Deus é isso tudo para nós. Então sirva ao Senhor com exclusividade. Se tiver de abrir mão, abra mão. Se o Senhor pede a você algo nesta noite, então deixe. Abandone. Porque é tempo de consertar-se com Deus. Pode soltar, Paulinho. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que cuida de nós, que se importa. Então dê o seu melhor para Ele. Faça, mas faça com amor. Glória a Deus. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Ele diz: com licença eu vou me apresentar. Ele diz assim, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou que resolveu ficar amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ei. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai.
é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Diga. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Eixo, ele é lindo, o pão da vida, Jeová Rafa. Ei, eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Ele diz: algo de momento, eu quero um relacionamento, com profundidade, na intimidade. Ele diz: e se precisar, chame por ele. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não religiosidade. Eu quero intimidade. Ele diz assim, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Chame por ele. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluia. Eu sou teu pai, é só chamar. Chame por ele. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Sabe o que ele diz? Aleluia. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia. Esse é o Deus que servimos. Então sirva a Ele com exclusividade. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.